Olá, professores! Dando continuidade aos nossos tutoriais sobre o Google Classroom, hoje vamos complementar a nossa sala de aula, incluindo alunos, obviamente, porque uma sala de aula sem alunos não é uma sala de aula, não é mesmo? Mas também é verdade que uma sala de aula sem professores também não é uma sala de aula. Então, se você tem interesse em saber como fazer a inscrição de alunos na sua sala de aula, fique comigo nesse vídeo. Então, partindo da nossa dashboard, onde vão estar todas as nossas turmas, nós já tínhamos aqui uma turma de teste, nós vamos clicar sobre ela e, como já tinha vos dito, nós temos 4 separadores na parte superior da nossa tela e vamos clicar em pessoas. Em pessoas nós temos 2 separadores, o de professores e de alunos. Mas o que nos interessa agora, essencialmente, é a inclusão de alunos, no nosso primeiro passo. E para isso, nós temos 2 formas de o fazer, ou seja, convidando os alunos através do envio de um e-mail ou a partilha de um código. Primeiramente, vamos carregar em convidar alunos e vai abrir essa janela, onde eu vou convidar o meu aluno. Então, já encontrei o meu aluno, eu vou clicar no nome dele e em convidar. Essa seria uma forma. Eu não vou fazê-la agora, porque quero mostrar uma outra solução, mas essa seria, digamos que, a forma mais comum. Quando nós trabalhamos com o G Suite for Education, o servidor, o administrador, pode ter organizado os alunos por diretório ou por grupos. E isso facilita bastante o nosso trabalho, que ao invés de eu ter que convidar aluno por aluno, bastava eu pôr o e-mail do grupo da turma e todos os alunos que pertencessem àquela turma receberiam o convite. E isso agiliza bastante o processo. A outra forma que nós temos é vir ao separador do mural ou stream, e aqui vocês vão verificar que existe um código de turma. Então, o que eu costumo fazer na minha primeira aula com os alunos é ir para uma sala de informática, onde haja computadores, e lá eu peço para os alunos entrarem no Google Classroom e eu projeto esse código. Então, os alunos vão digitar esse código no seu Google Classroom, eu, inclusive posso aumentá-lo. Carrego no ESC ou aqui no X para voltar. E os alunos, então, ao digitar esse código, automaticamente ficam inscritos na turma. E como é que isso funciona do ponto de vista do aluno? Tenho já aqui o meu aluno aberto, eu peço ao aluno para entrar, o primeiro passo será sempre entrar no Gmail, peço ao aluno para clicar nos 9 pontinhos e ele vai procurar então a sua sala de aula. Aqui, como acontece para nós professores, vai aparecer um sinal de mais, e vai perguntar se o aluno quer criar uma turma ou participar numa turma. Obviamente, ele vai selecionar participar numa turma e aqui, então, vai ser pedido aquele código que eu vos mostrei ainda há pouco e o aluno, ao introduzir esse código, automaticamente estará dentro da turma. É um processo fácil, rápido, garantidamente eu sei que os alunos estão dentro da minha sala de aula. Quando isso é possível, para essa configuração, penso que é a mais rápida e a mais prática. No entanto, é importante terem atenção ao seguinte, que relativamente a esse código, o mesmo pode ser partilhado pelos alunos, o que pode causar algum inconveniente ou algum constrangimento.
porque quem tiver o código poderá entrar na nossa turma e muitas das vezes podemos não nos aperceber. Então, para isso, aqui na roda dentada de configurações, que eu já apresentei no vídeo anterior, nós temos aqui algumas funções em relação ao código da turma, que é, eu posso redefinir o código, e ele automaticamente já mudou, é um código novo, então aquele código anterior deixa de existir. Eu posso, então, exibir, apresentar aos alunos, já mostrei anteriormente essa função. Eu posso copiar e colar, por exemplo, no e-mail, ou no WhatsApp, ou em outra plataforma qualquer, e os alunos também chegam por lá. E eu posso desativar. Quando eu ponho em desativado, vocês vão ver que o código já não vai aparecer para os alunos. Então, é uma forma segura, depois de eu ter garantidamente os alunos inscritos, já não preciso do código para nada, eu posso então, no menu de configurações, desativar o código, ok? Mas voltando ao primeiro processo, eu vou convidar o meu aluno por e-mail. Então, mais uma vez, e eu vou enviar, então, o convite para o meu aluno. Convite enviado, vocês vão reparar que a foto e o e-mail do aluno fica acinzento. Quando o aluno efetivamente aceitar o convite, a foto ou a imagem dele e o próprio endereço de e-mail vão aparecer numa cor mais viva, numa cor mais forte. Mas vamos ver então agora o que acontece no e-mail do aluno. Então, o aluno recebeu o e-mail com o convite para a turma e ele vai clicar em participar. Ele vai confirmar essa participação, vai clicar em participar. Nesse momento, nós já estamos a visualizar, portanto, o ambiente de trabalho do aluno, que é ligeiramente diferente dos professores, uma vez que ele só tem 3 separadores, o stream ou o mural, os trabalhos de turma e pessoas. Lembrando que, como eu disse, já não há aqui nenhum código que possa ser partilhável pelos alunos. Neste momento, podemos verificar que depois que o aluno aceitou a participação na turma, a cor do aluno fica mais viva com a sua foto e nesse momento o aluno está ativo. O que nós podemos fazer aqui ainda nesse separador de pessoas? Podemos selecionar o aluno ou um conjunto de alunos e temos aqui como ação enviar um e-mail, remover ou ignorar, portanto, a participação do aluno. Aqui nesses 3 pontinhos, também me permite enviar e-mail ao aluno e posso organizar o conjunto de alunos por ordem crescente ou decrescente. Ainda nesse separador, nós podemos adicionar professores caso a opção de organização de turmas seja por sala de aula e não por disciplina. Lembrando que aqui todos os professores poderão participar em termos de publicações e outras funcionalidades. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, acompanhe o meu canal, curta esse vídeo e, se possível, faça um comentário. Obrigado, até a próxima.